Espero que os corações de vocês estejam preparados. Os Homens do Rei, capítulo 10. A intensidade dos treinos não diminuiu só porque não havia jogos naquela semana, mas o iMac permitiu que tivessem um pouco mais de autonomia. Não por consideração, mas por necessidade. Fizera a primeira triagem da lista de aspirantes a raposas e precisava da ajuda da equipe para reduzi-la. As meninas assumiram a tarefa com um entusiasmo que surpreendeu Neil. Pensou que escolher aqueles que entrariam no lugar delas seria um lembrete melancólico de que se formariam em um ano. Se alguma delas estava ciente de que seu tempo estava se esgotando, não deu sinal disso. A rejeição zombeteira de Kevin a todos os arquivos que o iMac mostrava foi menos surpreendente. Ele insistiu que o treinador solicitasse novas inscrições, e o iMac, em contrapartida, exigiu que Kevin fosse mais receptivo com atacantes que não foram criados para serem campeões. Neil não tinha experiência nem discernimento para discutir com Kevin, mas se agarrou em silêncio a uma das escolhas que fizera e se recusou a deixá-la de lado. Kevin tentou arrancá-la de suas mãos apenas uma vez, quando não conseguiu, descartou Neil como um ignorante e voltou a atacar o iMac. Abby interveio quando a discussão se tornou mais acalorada e baniu o iMac e Kevin para lados opostos do vestiário. Na terça-feira, Kengo recebeu alta do hospital. Se não fosse o pai de Rico, talvez tivesse voltado para casa sem perguntas e sem alarde, uma vez que Kengo Moriyama podia ser tomado por apenas mais um empresário rico. Dadas as circunstâncias, havia alguns repórteres esperando à sua porta. A reação de Kengo às perguntas foi um silêncio obstinado. Ele deixou que seus assistentes abrissem caminho para que passasse. A confidencialidade médica impedia que alguém descobrisse o que o levará a ser internado, mas parecia estar recuperado. Por fim, a imprensa desistiu e seguiu em frente. Na tarde de quarta-feira, Andrew compareceu à sua sessão semanal com Betsy Dobson, o que significava que seu grupo pegaria carona com Matt. Quando Neil e Matt saíram do quarto, Kevin e Nick esperavam por eles no corredor. Aaron não estava junto. Neil trancou a porta e olhou para Nick, que balançou a cabeça. Ele disse que ia pegar carona com o Andrew hoje. Pra quadra? Perguntou Dan. Neil considerou os olhos arregalados de Nick e adivinhou. Para Dobson. Aaron quer participar da sessão com ele. Tá de sacanagem, disse Matt, chocado. Você acha que foi isso? Bizarro, né? Falou Nick. Eu disse que não sabia que o Andrew tinha concordado, e o Aaron respondeu que Andrew não sabia do plano. Aaron ainda não voltou, o que significa que ou está morto no estacionamento, ou conseguiu participar da sessão. Vai ver, cansou da Kathleen fugindo dele. E por falar nisso, um dia desses você precisa me contar como conseguiu enfiar ela no meio disso. Eu pedi, respondeu Neil. Lá vem você com essa coisa de pedir de novo. Isso quer dizer outra coisa de onde você vem? Retrucou Matt. Na maioria das vezes, sim. Matt não estava esperando por aquela resposta honesta, então caiu na risada. Sem o antagonismo de Andrew e Aaron para criar obstáculos, as raposas não tiveram dificuldade em se integrar. Desceram as escadas em um grupo misto. Nick vasculhou o estacionamento em busca de sinais da terrível morte de Aaron e subiu na caminhonete de Matt com um sorriso enorme quando não encontrou nenhum. Apesar da animação, foi rápido em colocar Neil como porta-voz para explicar quando o iMac questionou a ausência de Aaron. O treinador respondeu fazendo as raposas correrem voltas extras. Neil esperava que Nick reclamasse, mas ele estava tão chocado com o progresso questionável dos primos que assumiu a tarefa sem retrucar. Era impossível que Andrew e Aaron não tivessem notado o escrutínio intenso a que foram submetidos quando retornaram, mas nenhum deles deu atenção aos olhares. As raposas não eram suicidas a ponto de perguntar como tinha sido. Andrew parecia imperturbável, mas a expressão de Aaron era quase homicida. O iMac olhou de um para o outro. Isso vai acontecer mais vezes? Preciso saber como me planejar quando os dois não estão. Não, respondeu Andrew. Aaron olhou irritado para ele. Vai, tá bom então, disse o iMac, e a conversa acabou. Eles não tinham jogo na sexta-feira, mas o CRE por fim divulgou a programação da semana seguinte. 6 times da chave par avançavam para as eliminatórias, em comparação com 8 da chave ímpar. As raposas estavam escaladas contra os Pumas da Universidade de Vermont em casa. O T enfrentaria Nevada e o Washington State enfrentaria Binghamton. Do lado ímpar, os 3 grandes evitaram por puro milagre, uns aos outros no sorteio.
Todos seguiriam para a terceira rodada, junto ao vencedor da partida de Oregon contra Maryland. Haveria outro intervalo de uma semana entre o mata-mata e a terceira rodada. Um fim de semana livre significava passar a noite bebendo em Colômbia, mas a ousadia de Aaron na quarta-feira elevara a Guerra Fria entre os gêmeos para outro patamar. De acordo com Nick, Aaron ficava no dormitório apenas para dormir ou trocar de roupa. Ele presumia que o primo passava o resto de seu tempo livre com Catelyn. Neil esperava que o colega estivesse errado. Por mais que Catelyn estivesse disposta a falar com Aaron depois de ele ter tomado uma atitude, Andrew tinha uma promessa a cumprir e mais motivos do que nunca para atacá-la. Se Catelyn fosse esperta, ficaria longe por algumas semanas. Não poderiam ir para Colômbia sem Aaron, então Nick arrastou Neil para o quarto deles. Aaron não estava, mas Nick e Andrew ficaram com os puffs e formaram dupla para jogar um jogo de terror. Neil trouxera a mochila, mas a música assustadora e os gritos que vinham da tela de vez em quando eram desculpas perfeitas para não tentar se dedicar aos trabalhos da faculdade. Ele olhou para Kevin, que tirou os fones de ouvido do computador e apontou para o quarto. Kevin levou o laptop consigo. Neil agarrou um bloco de notas e fechou a porta do quarto ao entrar. Kevin tinha conta em um site de streaming de X. Procurou pelo jogo mais recente de Vermont e virou a tela para que ambos pudessem assistir. Neil fazia anotações, Kevin absorvia o que podia enquanto via a partida e os dois comparavam suas impressões depois. A equipe da UVM era desigual, uma defesa intimidadora que servia de apoio para uma linha de ataque medíocre. Neil e Kevin teriam muito trabalho, mas ao menos a defesa problemática da equipe não passaria por dificuldades. O jogo virou 2, e eles teriam assistido ao terceiro se Nick não tivesse ido procurá-los. Levou apenas um segundo para perceber o que estavam fazendo e olhou consternado para os dois. Não acredito nisso. É sexta-noite e é assim que vocês se divertem? Dá um tempo. Pensem em outras coisas de vez em quando, pode ser? Tipo sorvete. Achei que a gente ia para a Colômbia. Meu corpo está implorando por sorvete o dia todo. Fui enganado e exijo compensação. Isso não é problema nosso, retrucou Kevin. Estou tornando um problema de vocês agora. Neil, você vem comigo até a mercearia. Vai sozinho, disse Kevin. Excelente ideia, ironizou Nick, só que tem um probleminha. Meu nome não está mais no seguro e eu não tenho a chave do carro novo. Você o quê? Perguntou Neil sobressaltado. Nick deu de ombros e não explicou. Anda, Neil. Os jogos ainda vão estar aí amanhã. Quem tá aqui agora sou eu, com fome e cansado de ser ignorado, trancado no quarto. Kevin abriu outro jogo e pausou para que desse tempo de carregar. Andrew pode levar você. Não estou falando com você. Estou falando com sua versão miniatura, disse Nick. Começou Neil, mas vacilou quando seu celular apitou. Já imaginava o que iria encontrar, mas havia uma pequena chance de que estivesse errado. Tirou o aparelho do bolso e o abriu para ler a contribuição do dia para a contagem regressiva, 35. Neil olhou para a tela em silêncio. Se acreditasse em sinais, aquilo seria uma prova de que deveria ficar com Kevin. Poderiam assistir a mais uma partida até a hora de dormir. Se fizesse isso, era bem capaz de memorizar os nomes e números dos jogadores. Faltavam menos de 3 meses até as finais. As raposas não podiam se dar ao luxo de dar um passo em falso. Neil olhou para cima, pronto para dizer a Nick que não iria, mas Andrew surgiu ao lado dele na porta. Neil olhou para ele e pensou no apelo preocupado de Nick no outono passado, o aviso de que um dia o X não seria suficiente. Poderia ser um refúgio seguro para seus pensamentos, um motivo para se levantar e a inspiração para lutar com mais intensidade. Por mais que significasse muito para ele, não poderia ser tudo. Não poderia juntar os pedaços quebrados dele como as raposas faziam. Não largaria tudo para buscá-lo no aeroporto ou para voltar por ele sem questionar e chamá-lo de amigo. Depois da morte da mãe, Neil construíra sua vida em torno do X porque precisava de algo que o motivasse a viver, mas já não estava mais sozinho. Talvez se arrependesse disso na segunda-feira, quando seu desempenho fosse 1000 vezes pior comparado ao de Kevin no treino, mas sabia que nunca chegaria aos pés dele de todo modo. Neil desligou o celular e olhou para Kevin. Que sabor você quer? Kevin o encarou. Você não vai embora, disse ele, mais uma ordem do que uma pergunta. Se a gente assistir a mais um, vai ficar tarde demais. Escolhe logo um sabor. Kevin não respondeu. Talvez estivesse tão desapontado com Neil que não levou a pergunta a sério.
Neil não se importava mais com o que o colega pensava dele. Como havia lembrado a ele na outra semana, a jornada de Kevin não acabaria em maio. Poderia passar todas as noites assistindo a replays e táticas de jogo sem parar porque tinha todo o tempo do mundo. Neil enfiou o celular no bolso e se levantou. Manda uma mensagem para o Nick quando decidir. Nick estava exultante por ter vencido o cabo de guerra. Neil deixou que a autossatisfação triunfasse sobre a atitude de Kevin e foi com Nick até o carro. Ele passou quase o caminho todo até o supermercado falando de Eric. Tinha planos de passar boa parte do mês de maio na Alemanha. O breve reencontro durante as férias de Natal tinha feito com que sentisse mais falta de Eric do que nunca, e Nick contava os dias até que pudessem se ver de novo. Estava preocupado com o que Andrew e Aaron fariam em sua ausência, mas confiava em Neil para mantê-los vivos até que os dormitórios reabrissem em junho. Quando chegaram à sessão dos sorvetes, Kevin ainda não mandara nenhuma mensagem, então Nick deu o braço a torcer e ligou para ele. Neil quase esperava que Kevin ignorasse a ligação, mas ele não estava tão chateado a ponto de recusar um lanchinho gratuito. Nick pagou pelo sorvete sem dar tempo para que Neil se oferecesse para comprá-lo para ele. Então, os dois voltaram para o dormitório com as sacolas. Kevin não estava por ali, mas a porta do quarto estava fechada de novo. Neil presumiu que tivesse voltado a assistir às partidas sozinho. Por um momento ficou incomodado pelo fato de Kevin não o ter esperado, mas se recusava a se arrepender da decisão que tomara. Nick pegou colheres na cozinha e distribuiu os sorvetes para seus donos famintos. Neil analisou a expressão de Nick quando este voltou do quarto, onde fora entregar o sorvete de Kevin, mas Nick apenas revirou os olhos e sorriu de novo. Jogou o saco plástico vazio na direção do lixo e examinou a estante de DVDs com as mãos fechadas em punhos na cintura. Após um minuto analisando, Nick reclamou: "Não tem nada de bom para assistir. Vou vasculhar a coleção do Matt." Falou com assertividade, mas esperou alguns instantes para dar a oportunidade a Andrew de descartar a ideia. Neil olhou dele para Andrew, que rolava o sorvete nas mãos para que derretesse um pouco. Quando percebeu que o primo não faria objeções, Nick desapareceu. Neil trancou a porta e foi com seu sorvete até Andrew. Ele se ajoelhou no chão perto do puff de Andrew e escutou. Não ouviu o barulho de um jogo vindo do quarto, mas os fones de ouvido de Kevin não estavam mais na mesa. Colocou o sorvete e a colher de lado e lançou um olhar inquisitivo para Andrew. "Uma dúvida", disse Neil, mas demorou alguns instantes para encontrar as palavras certas. "Quando você disse que não gosta de ser tocado, é porque não gosta de verdade ou porque não confia em ninguém para permitir que toquem em você?" Andrew olhou para ele. "Não importa. Se não importasse, eu não teria perguntado. Não importa para um cara que não curte o mesmo que eu", explicou Andrew. Neil deu de ombros. "Nunca tive a chance de descobrir se curto. A única coisa em que eu podia pensar enquanto crescia era sobreviver. Talvez por isso que aquela fosse uma área obscura do que era aceitável." A percepção que tinha de Andrew estava tão entrelaçada à percepção de segurança de Neil que isso também era um meio de autopreservação. Deixar alguém se aproximar de mim significava confiar que não iam me apunhalar pelas costas quando pessoas horríveis fossem atrás de mim. Eu tinha muito medo de arriscar, então era mais fácil ficar sozinho e não pensar nisso. "Mas confio em você." "Não deveria", diz o cara que parou. Neil esperou alguns instantes por uma resposta. "Não entendo e não sei o que estou fazendo, mas não quero ignorar só porque é novo." "Então você está completamente fora dos limites ou tem zonas de segurança? Está esperando por coordenadas?" "Queria saber quais são os limites antes de cruzar algum, mas estou disposto a desenhar um mapa em você se quiser me emprestar um marcador. Até que não é uma má ideia. Tudo que envolve você é uma má ideia." Retrucou Andrew como se Neil já não soubesse. "Ainda estou esperando por uma resposta. Ainda estou esperando por um sim ou não em que eu acredite." Retrucou Andrew. "Sim." Neil pegou o sorvete dos dedos sem resistência de Andrew, colocou-o em cima do sorvete dele e se inclinou. Parou quando estava prestes a beijar Andrew, sem ousar tocá-lo antes que ele sinalizasse que Neil tinha permissão. A expressão de Andrew não mudou, mas houve um aumento sutil na tensão de seu corpo que informava que Neil havia chamado a sua atenção. Neil ergueu a mão, parando a uma distância segura do rosto de Andrew, que segurou o pulso de Neil e o apertou em um aviso. "Tudo bem se você me odiar", disse Neil. Era verdade, ainda que atenuada.
Contanto que a atração que Andrew sentia por Neil fosse puramente física, era seguro experimentar aquilo. A morte de Neil não seria mais do que uma pequena inconveniência para Andrew. Que bom, porque eu odeio mesmo. Por um segundo, Neil pensou que Andrew iria afastá-lo e acabar com tudo. Andrew de fato o empurrou, mas se deitou com ele. O tapete curto era áspero contra os nós dos dedos de Neil, pois Andrew prendia sua mão acima da cabeça. Neil não reclamou quando Andrew colocou seu peso inflexível em cima dele. Estendeu a mão para Andrew de novo, mas parou no meio do caminho. Andrew agarrou aquela mão também e a segurou. Parado, disse Andrew, inclinando-se para beijá-lo. O tempo era irrelevante. Segundos eram dias, eram anos. Eram as respirações que ficavam presas entre suas bocas e o arranhar das unhas de Neil nas palmas das próprias mãos. O roçar dos dentes contra o lábio inferior e o deslizar quente de uma língua contra a dele. Neil conseguia sentir as batidas do coração de Andrew em seus pulsos, um ritmo staccato que ecoava em suas veias. Não sabia como um garoto que via o mundo com uma desconexão tão calculada poderia beijar daquele jeito, mas não seria ele a reclamar disso. Neil tinha se esquecido da sensação de ser tocado sem intenções dolosas. Tinha se esquecido como era o calor de outro corpo. Tudo em Andrew era quente, desde as mãos que o seguravam até a boca que o fazia derreter. Neil por fim compreendeu por que a mãe dizia que aquilo era perigoso. Era distração e indiscrição, fuga e negação. Era baixar a guarda, permitir que alguém se aproximasse e se consolar com algo que não deveria ter e que não poderia manter. Naquele instante, Neil precisava demais daquela sensação para se importar com o resto. Não durou. Não tinha como durar muito, porque Kevin estava no quarto ao lado e Nick estava a apenas 2 portas de distância. Mas a boca de Neil estava dormente e seus pensamentos eram um zumbido incoerente quando um baque informou que Nick dera de cara com a porta trancada. Neil reprimiu um lampejo de irritação quando Andrew se levantou e se afastou. Neil tentou pedir a Nick que esperasse um momento, mas não tinha fôlego para falar. Andrew estudou a expressão de Neil por alguns segundos, então se levantou e foi até a porta. Neil se levantou com as mãos trêmulas e recuou para a mesa de Kevin com seu sorvete. Tirar o selo de segurança de plástico foi a coisa mais difícil que fez durante o ano inteiro, mas pelo menos era uma desculpa para não olhar para Nick, que, ao passar pela porta, resmungou por ter sido trancado para fora do próprio quarto. Mas quando chegou ao puff, já havia se esquecido da irritação e mostrava os filmes que pegara emprestado. Deem uma olhada. Dessa vez vocês podem escolher, disse Nick, como se fizesse um grande favor para os dois. Recitou os títulos e os atores principais. Neil deixou a lista entrar por um ouvido e sair pelo outro. Depois de tanto tempo com as raposas, reconhecia a maioria dos nomes dos atores, mas nunca tinha visto nenhum dos filmes. Mas naquele momento não se importava com isso. E não demorou para que Nick percebesse. Oi, Terra chamando Neil. Você tá me ouvindo? Neil olhou para as marcas de meia-lua que havia deixado na palma da mão. Pode escolher. Vocês dois são as pessoas menos prestativas do mundo, reclamou Nick, mas levou apenas um segundo para se decidir. Abriu a caixa com um estalo e tirou o DVD. Neil ouviu o barulho do puff sendo amassado quando Nick se acomodou em seu assento. Não ouviu Andrew se ajeitar de novo, mas não confiava em si mesmo bastante para olhar e ver onde ele estava. Anda, Neil. Neil não conseguiu inventar uma desculpa para demorar mais. Estou indo. As luzes se apagaram, o que significava que Andrew tinha ficado na porta depois de deixar Nick entrar. Pensar que Andrew precisava de espaço e tempo para se recuperar, assim como Neil, quase minou suas tentativas de assumir uma expressão neutra. O sorvete frio era um pouco mais útil para amenizar o calor de sua pele. Então Neil segurou com força e se levantou da mesa. Não havia espaço para se sentar entre os puffs e não podia parecer que estava evitando Andrew, então ficou no chão, à esquerda dele. Nick deu play no filme assim que Andrew se juntou a eles. Neil assistia para não olhar para Andrew, mas se mais tarde alguém perguntasse o que tinha acontecido na história, não conseguiria responder. Quando foi para a cama algumas horas depois, tinha certeza de que ainda sentia as batidas do coração de Andrew em sua pele. Neil sobrevivera a semanas um tanto agitadas conforme crescia, mas aquela que antecedeu a primeira partida eliminatória das raposas quase o tirou dos trilhos. Os níveis de estresse de seus companheiros de equipe estavam nas alturas, e Neil não pôde evitar ser afetado pelo pânico silencioso no ar. Por mais que Dan tentasse fingir que estava calma,
Dava para notar a tensão em sua voz enquanto ela comandava a equipe nos treinos. Alison reclamava da linha de defesa desestabilizada sempre que tinha a oportunidade e Kevin estava sendo um babaca com todo mundo. Matt conseguia se controlar um pouco melhor, mas quanto mais a semana avançava, mais inquieto e ansioso ele parecia. Até René sentia a tensão, ainda que conseguisse esconder bem. Quando os amigos estavam por perto, ela era a melhor pessoa para oferecer apoio, sempre animadora e agradável. A história era diferente quando corria no intervalo com Neil e Andrew. Apesar de não admitir, parecia mais cansada a cada dia que passava. Neil sabia que não devia perguntar se ela estava bem. A garota poderia se sentir obrigada a sorrir para ele. Também quando o que realmente precisava era de tempo para recuperar o fôlego e se acalmar. Levou alguns dias para que Neil percebesse que não eram as raposas que estavam drenando grande parte da energia dela. René quase nunca falava enquanto corriam, muito concentrada no que quer que estivesse acontecendo em seu celular. O canto de sua boca se retorcia de vez em quando, o que era um sinal de que as coisas não andavam bem nas mensagens que trocava com Jean. Quando os treinos da tarde terminaram, todos estavam machucados e cheios de dor. Kevin e Neil fizeram de tudo para passar pelos colegas de equipe, e os defensores resistiram ao máximo. Apesar de voltar para casa dolorido, Neil passou o jantar inteiro pensando em quando voltaria para a quadra. Quando Neil levou Kevin até a quadra na quarta-feira à noite, disse: "A gente podia ter trazido Andrew junto." "Não, eu já disse, ele tem que vir com a gente por vontade própria. Não adianta de nada se ele concordar em vir só por nossa causa", protestou Kevin. "Eu sei o que você disse, mas precisamos praticar mais em um gol que tenha goleiro." Não ia adiantar. Seu objetivo não é o goleiro, é o gol em si. Goleiros mudam toda semana. Não tem dois com os mesmos pontos fortes ou estilos. Por que ficar obcecado em derrotar um cara se isso não afeta o resto? Se você melhorar seu desempenho, tanto faz quem vai estar no gol. Só estou dizendo. Continua discutindo comigo e vai treinar sozinho esta noite. Neil fez uma careta, olhando para o para-brisas e ficou quieto. Apesar da irritação, pensou nas palavras de Kevin durante todo o trajeto. Não conseguia compreendê-las, mas se recusava a pedir que ele as explicasse. Os goleiros não eram obstáculos invisíveis. Eram a última linha de defesa dos times e geralmente os jogadores mais ágeis em quadra. Fazer um gol não era apenas acertar a bola dentro das demarcações do gol, era fazer a bola chegar ali de forma que o goleiro não conseguisse prever ou defender. No dia seguinte, Neil ainda estava incomodado, então perguntou a respeito para os goleiros das Raposas no intervalo da quinta-feira à tarde. René virou o celular nas mãos enquanto pensava. Andrew nem sequer deu sinal de ter ouvido a pergunta. "É uma ideia interessante", disse René, e parece que funciona para ele. Pedir para que alguém mude de mentalidade e abordagem é uma tarefa difícil, ainda mais no final da temporada. Mas também, disse ela depois de um momento, "você mudou de raquete no meio da temporada. Mudar de raquete é uma coisa. Acho que não consigo fazer isso." "Se não quiser, não faz", respondeu René, como se dizer não para Kevin fosse tão simples. "Se quiser tentar, vamos ajudar como pudermos." "Não", protestou Andrew, antes que Neil pudesse responder. Para de imitar o Kevin. "Só estou tentando melhorar", rebateu Neil. "Não consigo me aperfeiçoar sozinho." Andrew olhou entediado para ele e não disse mais nada. Quando Neil esperou um minuto e percebeu que ele não planejava elaborar ou explicar o que dissera, parou na frente de Andrew. René guardou o celular em silêncio e olhou de um para o outro. Seu olhar permaneceu em Neil, que não o retribuiu, pois analisava a expressão calma de Andrew em busca de respostas. "Por que não é para eu copiar o Kevin?" perguntou Neil. "Você nunca vai jogar como ele", respondeu Andrew. Antes que Neil pudesse entender aquilo como um insulto contra seu potencial, Andrew continuou. "Ele é um idiota com estilo de jogo baseado em números e ângulos, fórmulas e estatísticas, tentativa e erro, repetição e insanidade. Ele só se preocupa em encontrar o jogo perfeito. Isso é tão ruim assim? Para de fazer perguntas ridículas. Então não me obrigue a fazer. Um viciado como você não consegue ser tão frio", retrucou Andrew. "Não sou viciado." Andrew se limitou a olhar para ele, e René interrompeu-o cuidadosa. "Acho que ele quis dizer que Kevin é muito analítico, e você é mais passional. Os dois só pensam em vencer, mas não do mesmo jeito." Andrew não disse nada para confirmar ou negar essa interpretação, então Neil saiu da frente.
Andrew continuou, dando a conversa por encerrada. René ficou mais para trás com Neil em silêncio. Neil olhou para Andrew enquanto pensava a respeito do que disseram. Se Andrew estivesse certo, Kevin não se importava com goleiros porque era um jogador técnico. Seu foco era aperfeiçoar arremessos impossíveis e ângulos complicados. Jogava contra si mesmo, não contra o goleiro, que surgia em seu pensamento só depois. Andrew estava certo. Neil não conseguiria jogar assim. Precisava aprender os truques de Kevin para se desenvolver como jogador, mas nunca seria capaz de implementá-los do mesmo jeito em quadra. Neil tinha muita consciência de seus obstáculos e sentia adrenalina ao ser mais esperto que os marcadores. Gostava de ser o melhor jogador, o mais rápido. Gostava de jogadas agitadas, de lances difíceis e gols de parar o coração. Não precisava ser bonito ou perfeito, desde que ganhassem no final. Compreender isso fez parte da tensão da noite anterior se dissipar. Enquanto Neil relaxava, percebeu que René ainda o observava. Ela sorriu quando Neil a olhou e inclinou a cabeça para acompanhá-la. Os dois partiram atrás de Andrew e deram a última volta em um silêncio confortável. Quando as raposas chegaram à quadra em 9 de fevereiro, ninguém esperava que fossem bater de frente daquele jeito. Quando o cronômetro chegou em 45 minutos de jogo, os Pumas perdiam por 3 gols de diferença. Na televisão do vestiário das raposas, os apresentadores de programas esportivos balançavam a cabeça, chocados. Concordo com você, Marie. Não sei dizer quem são estes a que estamos assistindo ou o que fizeram com as raposas do ano passado, mas estão me deixando sem palavras. Neil assistia à televisão enquanto se alongava. Os dois jornalistas transmitiam ao vivo de dentro da toca das raposas, a poucos metros dos bancos vazios dos jogadores da casa. Era difícil ouvi-los por causa do barulho das arquibancadas, sobretudo quando o Rock Raposão, o mascote, passava. Sinceramente, nunca acreditei que fossem chegar até o fim da temporada, comentou Marie. A quantidade de obstáculos que tiveram este ano é inacreditável, e eu tinha certeza de que sairiam de cena em novembro. Precisamos louvar a escalação deste ano por ter chegado tão longe. É a primeira escalação das raposas que de fato trabalha em equipe. É verdade, concordou a contraparte masculina dela. É o tipo de sincronia que se espera das melhores universidades. Algumas semanas atrás, todo mundo riu quando o calouro Neil Jordan disse que as raposas estavam ansiosas por uma revanche contra os corvos. Ninguém está rindo agora. Se conseguirem manter este ímpeto e continuar jogando como estão hoje, têm chances reais de avançarem para as semifinais. Faltam 10 minutos para acabar o intervalo, comentou Marie. O placar é de 6-3. Os Pumas vão ter que suar para se recuperar. Estamos a menos de 1 hora de ver se as raposas vão garantir sua primeira vitória em uma partida eliminatória. Vamos dar uma olhada em alguns destaques do primeiro tempo, e depois. Dan desligou a televisão e ficou na frente da tela escura. Matt esperou 1 minuto, então tocou no ombro dela para chamar sua atenção. Ela respondeu ao olhar questionador com um sorriso torto. É estranho ouvir eles falarem bem da gente, disse ela. Até que enfim falaram bem da gente, né? Comentou Alison, bufando. Até que enfim conquistamos um pouco de consideração deles, ressaltou René, sem ser grosseira. As veteranas trocaram um longo olhar, exaustos e triunfantes. A primeira equipe que as raposas tiveram foi derrotada logo depois da largada, e no meio da temporada, se tornou motivo de chacota entre os adeptos do esporte. As meninas foram para a Universidade de Palmetto State cientes de que se recuperar daquela reputação desagradável daria trabalho e de que o IMEC era o único aliado que tinham. X era um esporte misto, mas as mulheres estavam em desvantagem numérica na NCAA. Havia um número ainda menor nas ligas principais e times profissionais. O conselho escolar havia aprovado as 3 por ordem de IMEC, mas os próprios companheiros de equipe delas haviam tornado suas vidas um inferno. Apesar de cada perda e cada obstáculo, haviam conseguido. E agora enfim recebiam o reconhecimento merecido. Certo, disse Dan, afastando-se da televisão. Seu olhar se deteve por um momento no mais novo acréscimo ao vestiário. Uma estante de mogno no canto, perto da foto de Andrew e Neil. No mês anterior, ela dissera que queria um lugar para colocar o troféu do campeonato. Neil pensou que a companheira estava sonhando alto para inspirar a equipe, mas pelo jeito não era o caso. Alison encontrara o móvel perfeito no dia anterior, após o jantar. Na noite anterior, quando Neil e Kevin chegaram à quadra para treinar, encontraram os veteranos posicionando o móvel.
Dan abriu um sorriso breve e feroz, e olhou em volta para os companheiros de equipe. Estou com vontade de estragar completamente a noite dos Pumas. Alguém topa? Vamos nessa, disse Matt com um sorriso travesso. O que você tem para nos dizer, treinador? Mac repassou os principais pontos do primeiro tempo o mais rápido possível, e quando a buzina soou, os conduziu de volta à quadra. A UVM começou a partida de forma intensa, irritados com os resultados do primeiro tempo e estimulados pelos discursos dos treinadores no intervalo. Jogavam como uma equipe totalmente diferente, mas Neil sufocou o pânico. Perder a calma só serviria para minar as chances das raposas. Concentrou-se apenas no que ele e Kevin podiam controlar e confiou nos companheiros de equipe para fazerem a parte deles em quadra. Aos 20 minutos do segundo tempo, o placar ainda não havia mudado. Neil e Kevin não conseguiam passar pelos novos defensores, e os atacantes da UVM não conseguiam marcar gols em Andrew. O jogo, que já não era muito amigável, se tornou ainda mais difícil conforme os ânimos ficavam mais acirrados e a paciência diminuía. Neil estava acostumado a ser empurrado de um lado para o outro pelos marcadores quando achavam que a bola viria em sua direção, mas um empurrão mais agressivo fez com que ele derrapasse pelo chão. Neil cerrou os dentes e empurrou de volta, mas o defensor tinha 15 centímetros e 18 quilos a mais, o que significava que não arredaria o pé sem certa violência. A briga era iminente, todo mundo sabia. Era apenas uma questão de saber qual jogador perderia a paciência primeiro. Por mais surpreendente ou não que fosse, a responsabilidade recaiu sobre Andrew. Depois de rebater outra bola na quadra, Andrew bateu a raquete contra a parede e chamou Nick. Neil teve apenas meio segundo até ver Nick ir em direção ao gol. A bola estava a caminho de Kevin, o que era mais importante do que o que estava acontecendo do outro lado da quadra. Kevin não conseguiu passar pelo defensor e o ângulo ruim não permitia que passasse a bola para Neil, então a jogou para Dan, que empurrou seu marcador e correu pela quadra para que os atacantes pudessem ter mais espaço. Ela arremessou a bola no lado oposto da quadra, para que rebatesse na direção dos atacantes. Neil e Kevin correram até lá, mas o goleiro correu num pulo para pegar a bola primeiro. Ele a jogou para o teto em um ângulo agudo, fazendo-a voltar para o meio da quadra, entre os meias e a defesa das raposas. O marcador de Nick correu para pegar a bola, mas Nick o derrubou com a raquete. Uma falta tão escrachada que pausou o jogo, ao menos até que o atacante se recuperasse. Ele foi na direção de Nick com os punhos erguidos, mas Andrew já estava lá. Enfiou a raquete entre os dois e a usou para empurrar o atacante furioso para longe do primo. Por pouco, o atacante não foi idiota a ponto de dar um soco em Andrew, mas Matt e seu marcador intervieram. Àquela altura, os árbitros estavam na quadra e Nick mandou um beijo para eles quando recebeu o cartão vermelho. Ele saiu de quadra como um campeão triunfante, com ambos os punhos no ar e sorrindo de orelha a orelha. Aaron entrou para substituí-lo e as equipes se prepararam para a cobrança de falta. Neil estava sorrindo ao voltar para sua posição. Olhou para Kevin na linha, mas o companheiro já estava preparado para correr, confiante na habilidade de Andrew em defender o arremesso. Andrew defendeu e, como sempre, lançou o rebote para que Neil conseguisse pegar. Neil correu pela quadra como se seu pai estivesse em seu encalço. E não havia nada que o marcador pudesse fazer para detê-lo. Ao olhar para Kevin, percebeu que o marcador dele estava perto demais para que conseguisse passar. Neil pegou a bola e passou para si mesmo, fazendo-a bater no chão e quicar na parede, a poucos metros do gol. O goleiro tentou rebater, mas Neil foi mais rápido. Pegou a bola, desviando a raquete bem na hora e arremessando no gol. Corria com tanta velocidade e estava tão perto da parede que não conseguiria parar, mas tinha espaço suficiente para se virar. Bateu o ombro primeiro, as costas e o capacete a seguir, e grunhiu quando sentiu todo o ar se esvair dos pulmões. Mas Neil não se importava com a dor. O gol estava iluminado em vermelho e a campainha era estrondosa em seus ouvidos. Ele cambaleou para longe da parede, usando a raquete como bengala até conseguir se equilibrar de novo e o ar retornar para seu corpo dolorido. O goleiro resmungou um xingamento, mas Neil ignorou com a facilidade de quem já está acostumado. Bateu as raquetes e aceitou os cumprimentos empolgados dos colegas, mas tudo o que importava era passar por eles para chegar até o gol. Neil não tinha muito tempo até que os árbitros os repreendessem pela enrolação, então correu o resto do caminho até Andrew. Nick não é de brigar. Você mandou ele tentar dar um soco, disse Neil. Estava ficando entediado, comentou Andrew.
Neil sorriu. E agora está se divertindo. Esse momento foi vagamente interessante, respondeu Andrew. Não me importo com o resto. Já é um começo, decidiu Neil, voltando para o meio da quadra. 10 minutos depois, Kevin se aproveitou da irritação dos Pumas para marcar um gol. Os adversários não voltaram a marcar, por mais que tivessem tentado com uma ferocidade nascida do desespero. Andrew defendia todos os arremessos, acertando alguns rebotes nos capacetes dos atacantes apenas para irritá-los ainda mais. Quando o relógio iniciou a contagem do último minuto, as arquibancadas eram puro alvoroço. Quando faltavam 5 segundos para o final do jogo, Dan jogou a raquete para o lado e correu para pular no colo de Matt. A campainha soou em uma vitória de 8-3. As Raposas haviam dominado a primeira partida eliminatória e chegado à terceira fase do campeonato pela primeira vez na história. Quando os outros os alcançaram, Dan já havia tirado o capacete de Matt e o beijava ao som dos gritos da torcida. Kevin e Aaron bateram raquetes e trocaram olhares triunfantes. Neil estava vagamente ciente dos reservas correndo pela quadra em direção a eles, mas olhou para Andrew, sozinho no gol. Já havia deixado a raquete de lado e estava ocupado tirando as luvas. Obviamente tinha consciência de que era uma noite histórica para as Raposas, e Neil sabia que ele ouvia a multidão enlouquecida. Mas Andrew não parecia ter pressa ou interesse. Fosse lá o que o tivesse inspirado a intervir minutos antes, já havia desaparecido. Neil não esperava que esta fosse a partida que enfim teria algum efeito em Andrew, mas nem por isso era mais fácil vê-lo regredir. Nick foi uma excelente distração, avançando contra Aaron e Neil quase com força suficiente para derrubá-los. Ele enganchou os braços em volta dos ombros dos dois, apertando-os com tanta força que poderia quebrar a coluna deles. Dá pra acreditar? De vez em quando a gente é foda pra caralho. Allison deu um tapinha no ombro de Neil ao passar por eles até Dan e Matt. René agarrou Kevin para um abraço rápido, depois foi para Allison e Dan. Dan ria, inebriada com a vitória impossível. Matt as deixou comemorarem e passou um braço em volta dos ombros de Kevin. Neil olhou de um rosto feliz para outro, saboreando e memorizando aquele momento. Andrew perdeu a festa do meio da quadra, mas apareceu a tempo de seguir os companheiros ao passarem pelos Pumas. Quando saíram da quadra, o iMac, Abby e 2 câmeras esperavam por eles. Dan abriu um grande sorriso para as câmeras antes de abraçar o iMac e Abby. Neil se juntou aos companheiros de equipe para acenar para as arquibancadas, mas foi rápido em abandonar as meninas aos microfones e perguntas dos repórteres. Quando terminaram de tomar banho e se vestir, o iMac os aguardava no lounge. Contou os atletas rapidamente e assentiu quando se certificou de que os 9 estavam presentes. Lembram quando eu disse para não fazerem planos para hoje à noite? Ele apontou para Abby com o polegar. Vamos para casa dela. E quando digo vamos, quero dizer todo mundo. Olhou expressivo para o grupo de Andrew. Pensem nisso como um evento obrigatório para toda a equipe. Abby já concordou em cozinhar pra gente, e passei a maior parte da manhã abastecendo os armários com bebidas. Era um voto de confiança ou planos para uma festa de consolação? Perguntou Dan. Não importa, disse o iMac. Vamos. Estou morrendo de fome e preciso muito de um cigarro. Os seguranças os ajudaram a chegar aos carros. O trânsito intenso tornou a viagem até a casa de Abby 5 vezes mais longa do que o normal, mas as raposas estavam tão bem-humoradas que não se importaram. A geladeira de Abby estava cheia de pratos que ela havia preparado no início do dia. Ela colocou algumas panelas no forno, enquanto o iMac e Dan serviam bebidas. Kevin ficou na cozinha quando o iMac e Dan começaram a falar sobre o jogo da noite. Matt comandava o sistema de som na outra sala. Nick e Allison tinham fortes opiniões sobre todas as escolhas musicais de Matt, mas não parecia ser sério, então Neil não interveio. Aaron se sentou em uma poltrona perto da janela e os observava com um olhar distante. Olhou irritado para Neil quando percebeu que este o observava, mas Neil acenou e foi procurar os goleiros ausentes. Não perdeu tempo descendo o corredor, já que para os fundos da casa só havia quartos, e foi direto para a entrada da casa. Andrew estava sentado no capô de seu carro, diante de René. Ela olhou em direção à casa quando ouviu a porta se abrir e fez sinal para Neil se juntar aos dois. Quando Neil estava na metade do caminho, ela se afastou de Andrew e foi até a calçada. Deu um sorriso para Neil ao passar, mas não disse nada. Neil se perguntou o que havia interrompido e se deveria ou não se desculpar. Não teve tempo de se decidir, porque René entrou na casa.
Neil ocupou o lugar que ela havia acabado de deixar e estudou o rosto inexpressivo de Andrew. A gente ganhou, disse Neil, e então esperou, mas ficou óbvio que Andrew não responderia. Ele tentou reprimir a frustração, mas não conseguiu conter um suspiro. Vai te matar se demonstrar alguma coisa? Quase aconteceu da última vez, respondeu Andrew. Ele falou com naturalidade, mas Neil ainda estremeceu quando percebeu o deslize. Estendeu a mão, mas parou a uma distância respeitosa do braço de Andrew. As mangas compridas e as faixas escondiam as cicatrizes, mas Neil se lembrava da sensação delas sob seus dedos. Isso é diferente. A única pessoa no seu caminho agora é você mesmo. Você poderia chegar à seleção um dia, mas não vai conseguir se não tentar. Neil esperou, mas Andrew o encarou em silêncio. Neil poderia ganhar de qualquer um ao brincar de encarar, mas não estava com paciência para enfrentar Andrew naquela noite. Andrew, me responde. Você parece uma daquelas bonecas que fala a mesma frase quando dão corda. Não tenho nada para dizer. Se eu falar de outra coisa, você vai me responder? Andrew arqueou uma sobrancelha. Você sabe falar de outra coisa? Aquilo doeu. Neil abriu a boca para retrucar, mas não soube o que dizer. A conversa fiada que entretinha seus companheiros de equipe com tanta facilidade não significava nada para os dois. Neil não queria falar sobre filmes e aulas com Andrew. Queria falar sobre a vitória sem precedentes daquela noite. Queria falar sobre as chances que tinham de passar da terceira rodada e jogar outra partida eliminatória. Queria falar sobre o olhar no rosto de Rico quando as raposas os enfrentassem novamente em maio. Queria saborear aquela vitória, não descartá-la como algo trivial e desinteressante. A porta da frente se abriu. Nick se apoiou no batente, inclinando-se para chamá-los. As bebidas estão prontas. Vocês vêm ou não? Andrew empurrou Neil para que saísse de seu caminho e desceu do carro. Perdeu a chance. Neil estava inconformado demais para detê-lo. Ficou perto do carro até que Andrew alcançasse Nick, e só então partiu em direção à casa. No meio do gramado, seu celular tocou. Neil ficou irritado o suficiente para responder ao 28 daquela noite com um chega. Ninguém respondeu. Espero que tenham gostado. Nos sigam no Instagram, @bl_audio_books, peçam seus livros pelos comentários, deem like e se inscrevam para ficar por dentro das atualizações do canal. Até o próximo capítulo!